Tudo bem? Tá, tudo bem. Saúde tá boa para enfrentar esse Tá boa a avalanche aí de problemas? Eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito ruim, né, professor Duda? Eu acho que a partir do momento que a economia do país não vai bem, os processos econômicos não vão bem, a arrecadação das prefeituras não vão bem. Um número que me chamou muita atenção semana passada é o número de municípios que hoje já estão cadastrados como inadimplentes. Que não estão pagando salário. Só para você ter uma ideia, dos 5.564 municípios brasileiros, 4.500 já estão inscritos no cadastro de inadimplentes. Ou seja, é uma realidade muito triste o que está acontecendo com as cidades. E a gente aqui, é claro, sofre o mesmo problema, é claro, numa outra dimensão. Nós estamos fazendo o que é possível, em relação à discussão com o servidor. Nós estamos procurando priorizar o atendimento à base da pirâmide, aqueles servidores que, enfim, que recebem menos. Só para você ter uma ideia, para aqueles que ganham até R$1.000, nós estamos concedendo um total de benefício que corresponde a 11% de ganho. Para aqueles que ganham até R$1.500, o total de benefícios chegaria a 8,7%. Agora, eu não posso agir com irresponsabilidade nesse momento. Se é hora de conter gastos, nós vamos conter gastos em todas as áreas. Eu estou arrecadando hoje exatamente o que eu arrecadava um ano atrás. E nesse período teve um processo inflacionário grande e a gente está, enfim, estamos preparados para enfrentar a crise. Agora, tem que agir nesse momento com muita prudência. Eu concordo plenamente com você, viu, Rodrigo? Eu acho que você fala assim, estamos arrecadando o que arrecadou um ano atrás, mas nós estamos no terceiro mês. Eu garanto para você que em junho você já não vai falar isso. Você vai estar arrecadando menos do que você arrecadou há um ano atrás. Lamentavelmente, eu acredito nisso. E quando você falou em deu R$50, eu achei até meio pouco. Mas eu acho que você está no limite, analisou. Acho que os funcionários nessa hora têm que ter um bom senso. Não adianta nada, né, dar um aumento que não vai poder pagar e não ter salário. Quer dizer, antes ter esse número que você deu, até R$1.000, dá um aumento de 11%. Então, exatamente, é a hora das categorias que estão ganhando mais aí, nesse desastrado plano de salário que foi feito atrás aí, que na época eu critiquei o Rodrigo que fez aquilo, essas categorias que ganharam mais, por exemplo, o magistério falar em greve em Bauru, hoje em Bauru, o magistério da prefeitura paga mais do que o Estado e paga mais do que uma grande parte das escolas privadas. Essa é a verdade nua e crua. Então, é verdade que tem alguns setores que estão ganhando pouco. O plano de salário não beneficiou. Mas a grande maioria que está ganhando bem, é a hora de ter o pé no chão, pensar em Bauru. Eu sei que é duro, eu sei que quem ganha 10, 12 mil e um diretor de escola primária está ganhando isso em Bauru, R$80 não significa nada. Mas já teve aumento na hora que faz as atualizações de currículo, porque no plano de salário tem aumento. Você vai ter gente que teve aumento durante o ano, não teve? Muita gente teve aumentos superiores à inflação por conta das progressões, por conta dos planos de carreira. Todo momento que eu pude conceder benefícios aos servidores, eu concedi, porque eu entendo que os servidores da prefeitura estavam há muito tempo sem a devida valorização. Só que nesse momento agora o que a gente pede é um pouco de paciência. O que a gente propôs ao sindicato é que a gente continue essa negociação. Eu até aproveito aqui para fazer um apelo ao sindicato para que a gente não pare de negociar, de conversar, dialogar. Se a situação financeira do país melhorar, a gente está disposto a fazer outras recomposições ainda esse ano. O que não dá é nesse momento agora, que o ICMS está caindo, porque está caindo as vendas, o comércio está fraco, a indústria está parando. Nesse momento do país, da economia, a gente conceder benefícios e lá na frente não ter dinheiro para pagar salário. Então, agora a gente tem que agir com muita responsabilidade e é esse o apelo que eu faço ao sindicato nesse momento. E você acenou com a possibilidade de tentar outra conversa daqui 3, 4 meses, não foi isso? O que nós pedimos para o sindicato é para aguardar agora o final de maio. Final de maio fecha o primeiro quadrimestre. A gente vai ver... Bem razoável ver como é que está a situação do ponto de vista do percentual da lei de responsabilidade fiscal.
e dependendo da possibilidade, a gente poder conceder um benefício a mais ainda agora no mês de maio. O que não dá é para eu tomar uma decisão agora, antes de receber recursos de IPTU, antes de ver como é que vai se dar a economia desse ano, até porque o país está passando por uma desaceleração. Tem empresas grandes de Bauru que estão fechando as portas, que não estão aguentando a concorrência externa, não estão aguentando a tributação, enfim, não estão aguentando. E a gente está sentindo isso, né? É um ano que, ao mesmo tempo que a gente está conseguindo alguns recursos fora, no governo do estado, no governo federal, é um momento agora de todo mundo apertar os cintos e agir com responsabilidade. Eu chamo a atenção de você, telespectador, dá uma examinadinha nos estacionamentos de supermercado. Se cair movimento em supermercado, todo mundo tem que comer. Dá uma olhadinha, observa. Eu dei um giro prestando atenção em estacionamento de supermercado. Hoje você acha vaga em qualquer estacionamento de supermercado de Bauru. Estamos numa crise real, né? E acho que você está atendendo até quem ganha acima da inflação, quem ganha até R$ 1.500, é isso? Até 1.500 o que tá dentro da inflação. Agora, acima disso, até R$ 2.300 nós estamos concedendo benefícios. Algumas coisas nós estamos ajustando essa semana ainda. Então, por exemplo, a questão do Vale-Refeição, nós já estamos negociando com os supermercados para que eles possam receber o Vale-Refeição. Estamos preparando um projeto para encaminhar para a Câmara para resolver o problema do Vale-Compra dos aposentados. Então, a figura do Vale-Compra foi extinta pelo Judiciário, mas nós queremos poder disponibilizar aos servidores aposentados um abono que recompõe essa situação. É claro que isso só vai ser enviado para a Câmara a hora que acabar o processo de negociação com o sindicato. Está tudo dentro dessa negociação. A gente gostaria que o sindicato tivesse feito a assembleia ainda hoje. O sindicato se propôs a fazer a assembleia amanhã. E a gente pede esse voto de confiança ao sindicato, porque os 6 anos que eu tive à frente da prefeitura... Em maio senta com o prefeito outra vez, ué. Nós concedemos benefícios, inclusive muito acima da inflação. A folha de pagamento mais do que dobrou nesses anos. É claro que a folha de pagamento também acompanhou a melhoria econômica do país, enfim, a melhora econômica que nós tivemos. E de forma alguma eu deixei de beneficiar os nossos servidores. Eu acho bem razoável a proposta. Agora, uma coisa que causou bastante reclamação em Bauru é o Vale-Compra dos aposentados, né, Rodrigo? Como é que você vai conseguir sair dessa? Então, professor Duda, a questão é que a gente está se propondo a conceder um abono. Um abono nós vamos pagar em dinheiro. Agora, esse abono eu não posso conceder apenas para os aposentados, eu tenho que conceder também para os ativos, né? Então, nós estamos concedendo de uma forma diferenciada para os ativos e inativos, no mesmo valor, e a gente espera que isso seja uma compensação. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, quando o funcionário se aposenta, ele só leva a aposentadoria, é assim que acontece em outros lugares, né? As verbas indenizatórias não são levadas junto com a aposentadoria, então o funcionário leva a aposentadoria. Agora, Vale-Compra, esses benefícios, ele acaba perdendo. Claro. E em Bauru ainda era pago. O Tribunal de Contas determinou isso 2 vezes para mim, ameaçou agora, inclusive com rejeição de contas. E nós fomos ao Judiciário tentando manter pelo menos para quem já recebia. O Judiciário entendeu que é inconstitucional por conta da decisão do Supremo. E nós estamos agora propondo aí uma outra forma de recompor isso, né? Para que a gente possa pelo menos garantir aqueles aposentados que dependem do Vale-Compra para alimentação, que a gente possa, pelo menos para eles, manter, de certa forma, o ganho financeiro. Ô Rodrigo, vê essa reclamação, ela é local, embora hoje os assuntos da rua Newton Braga da Vila Aviação. Eles colocam que... e mandaram umas fotos aqui, depois eu quero até mostrar para você essas fotos fora do ar. Eles dizem que não sabem para quem recorrer mais. O mato que está lá na praça, virar verdadeiro criadouro de dengue, buracos na rua. E tem fotografias aqui, realmente parece uma região bastante abandonada. Essa região da Vila Aviação sofreu muito com as chuvas agora, esse início de ano. Eu vou pedir para colocar dentro do nosso cronograma de trabalho. A chuva causou muitos danos na cidade, tem muitos buracos que ainda não foram tapados. Nós estamos com um mutirão de tapa-buracos.
E a gente espera aí, tão logo a gente consiga recompor todas as equipes, enfim, tá trabalhando e resolvendo esses desafios. Você põe gente lá então? Nós estamos com problemas de buraco por toda a cidade, inclusive em avenidas, em ruas asfaltadas. Nós estamos com mutirão, tanto um mutirão para combater o mato alto, mutirão de fiscalização para combater o mato nos terrenos particulares, e um mutirão também de tapa-buracos pela cidade. A dona Clarice também do Santa Luzia, ela fala que com a chuva está horrível lá, a árvore em frente da casa dela caiu, ela teve que pagar para puxarem os galhos. Liguei para a SEMA 2 vezes, mas ninguém veio retirar. Gostaria que o senhor pedisse para a equipe da secretaria vir retirar os galhos que restam. Moro na rua Ernesto Monte, 218. Nós estamos com o serviço de recolhimento de galhos um pouco atrasado, mas a gente pretende botar logo em dia e eu vou anotar o pedido da moradora. O Pedro Valentim, prefeito Rodrigo, por falar em responsabilidade fiscal, em 2011, no plano de cargos e salários que foi aprovado pela Câmara, teve injustiças e teve exageros. Enquanto teve setores que receberam 50% de aumento e tiveram a carga horária reduzida em 2 horas, outros setores tiveram pouco aumento. Pergunto, a farra eleitoral de 2011 não está causando consequências agora para os cofres do município? Bem, Pedro, existe um grande equívoco no que você colocou, porque na época, quando foi feito o plano de carreira, nós fizemos comparações dos salários dos funcionários com os salários de mercado. Então, na verdade, nós não demos um aumento linear para todos. O que a gente buscou é quanto que aqueles profissionais estavam ganhando no mercado e tentamos estabelecer uma forma de progressão. É claro que alguns setores realmente foram mais beneficiados do que outros, porque em alguns setores os valores estavam mais defasados no mercado do que dentro da prefeitura. O que a gente pretende é, tão logo a economia se estabilize, a gente corrigir algumas pequenas distorções. Em algumas áreas, como áreas da saúde, muitos servidores realmente tiveram reduções de jornada de trabalho por conta de questões nacionais. Então, vários profissionais de saúde no Brasil já estavam exercendo uma jornada de trabalho diferente daquela da Prefeitura Municipal de Bauru. Então, nós estamos avaliando, então tem muitos casos que a Prefeitura ainda está avaliando internamente, é o caso agora, por exemplo, dos técnicos de farmácia que têm solicitado para mim, dos fiscais, dos próprios engenheiros e arquitetos da Prefeitura que entendem que tem que ter uma questão aí diferenciada em relação ao trabalho deles. Então, a Prefeitura entende que o plano de carreira é algo que está em constante mutação. O tempo todo a Prefeitura tem que ir corrigindo distorções e a gente pretende fazer isso. O único problema é que, nesse momento, a economia do país está num momento muito ruim e não dá para a gente pensar em concessão de mais benefícios no momento, sob o risco da gente ter problemas sérios ao longo do ano. Os pagamentos de fornecedores estão em dia, Rodrigo? Está em dia. A Prefeitura de Bauru ainda é uma das poucas do país que está mantendo os fornecedores, os pagamentos todos em dia, religiosamente em dia. E como é que está o repasse do IPVA? O IPVA foi tranquilo, professor Duda. Agora, o que assustou muito a gente nesse começo do ano é o ICMS. O ICMS, que é um imposto principalmente relacionado ao comércio, à indústria local, esse realmente sofreu aí uma queda brutal, o que mostra o enfraquecimento da nossa economia, né? Então, esse é o que nos assusta. Agora, no mês de abril, vai começar a entrar o IPTU. A gente já vai estar reservando o dinheiro do salário dos funcionários até o final do ano, para que a gente não tenha nenhuma surpresa ao longo do ano. José Vieira é um aposentado do centro. Não chegou a hora de cortar os muitos cargos de confiança que tem a Prefeitura e que geralmente são os maiores salários? Bem, professor Duda, nós cortamos muitos cargos de confiança ao longo dos últimos anos e hoje eles representam 1% do valor da folha de pagamento. É uma medida mais dura que, se for necessário tomar ao longo do ano, nós vamos tomar. Mas hoje já houve uma redução considerável desses cargos. Hoje está algo em torno de 1% da folha de pagamento. Então, não dá para simplesmente dizer o prefeito vai cortar todos os cargos e vai dar um aumento para os funcionários, porque o valor é infinitamente menor do que aquilo que a gente precisa para poder conceder aumentos para os funcionários. Só para você ter uma ideia,
cada 1% que a gente aumenta na folha de pagamento dos servidores hoje representa R$250 mil por mês. Então, se a gente falar em aumento de 2%, nós estamos falando em aumento de R$500 mil por mês da prefeitura. Então, é algo muito elevado e nós não estamos tendo esse repasse. Nós não estamos tendo esse recurso entrando nos cofres da prefeitura, o que acaba tornando a situação mais grave. Como é que está o relacionamento com o presidente da Câmara, o Faria Neto? Bem, o Faria é uma pessoa do bem, eu conheço ele desde que eu entrei na política e o relacionamento com o Faria é o mais transparente possível, da melhor forma possível e eu tenho certeza que o Faria vai fazer um bom trabalho à frente da Câmara. Enfim, isso posso dizer porque eu conheço o Faria, conheço a família do Faria, sei que ele é uma pessoa do bem e vai buscar o melhor que for possível para a Câmara Municipal ao longo do ano, tenho certeza disso. Renato dos Autos da Cidade. Por que os auditores fiscais da Prefeitura, que é um dos maiores do Executivo e foram beneficiados, estão fazendo horas extras com 2 horas a mais? Por que a auditoria fiscal tem relógio de ponto se ninguém bate ponto? Sem contar que os auditores, durante o expediente, fazem academia, vão a supermercado, viajam para o litoral e fazem palestras durante a semana fora de Bauru, sem controle nenhum. Bem, professor Duda, eu vou verificar Depois, isso. se você quiser o e-mail dessa pessoa, eu te dou, porque ela está fazendo acusações graves aí, né? Bem, professor Duda, eu vou verificar isso, porque na prefeitura nós estamos colocando relógio de ponto em todos os setores, para todos os servidores terem o controle da entrada, da saída, enfim. Mas eu vou verificar essa questão, sim, ainda hoje. Como é que está a história do viaduto, do bendito viaduto? Bem, acabou a concretagem, né? Não tem mais nada para fazer de concreto. Essa semana, se a gente, dependendo dessa questão da greve, de paralisação, a previsão é que essa semana a gente conclua a pavimentação do viaduto. É previsto ainda essa semana para começar também o serviço de colocação da iluminação do viaduto. Então, se tudo der certo, aí até abril a gente está com o viaduto pronto e já funcionando, né? Não tem mais o que fazer de concreto. Eu já consegui atravessar o viaduto de fora a fora com o meu carro, enfim. Pelo menos eu já testei o viaduto e a gente está agora estudando algumas alternativas aí, do ponto de vista a gente poder disponibilizar o viaduto para o trânsito o mais rápido possível. Nós vamos ter que repensar algumas coisas, né? Como é que vai funcionar no dia CIS, como é que vai se dar a questão de alguns semáforos que a gente vai ter que instalar para não sobrecarregar a Praça Espanha. Mas eu tenho certeza que é uma obra que demorou muito para ficar pronta, muito provavelmente não é uma obra prioritária nem nos dias de hoje, é uma obra prioritária, mas é uma obra que precisava acabar, está sendo terminada, enfim. A gente conseguiu o recurso do governo federal para não onerar o cofre da prefeitura e, enfim, e está aí, está praticamente pronto e logo a gente deve inaugurar. O que a gente deve inaugurar semana que vem é a Avenida do Córrego Barreirinho, que foi a interligação do Bauru 2000 com Flórida, foi uma obra grande do PAC que nós fizemos, está pronta, né, já estamos aí liberando para o trânsito. E devemos entregar logo também a chamada Praça PEC, que é um complexo esportivo, cultural, lá na região do Redentor, na região do José Regino, e que também está ficando muito legal e vai atender muito jovem daquela região leste. Tem chegado verbas já de emendas parlamentares ou ainda não chegou nada? Então, professor Duda, eu tive a semana passada em Brasília acompanhando a aprovação do orçamento. O mais absurdo que possa acontecer foi o que a gente viu agora nesse início de ano. O orçamento tem que ser aprovado um ano antes, né, no ano anterior. E foram aprovar só a semana passada. Isso atrasou repasses, inclusive, de FIES, de coisas assim absurdas. FIES desde dezembro já. Então, e para nós, na verdade, está tudo parado, né? Nós não estamos recebendo repasses. Recursos até do Fundeb, houve queda de receita do Fundeb. Então, a gente está muito preocupado, mas eu estive em Brasília acompanhando a aprovação do orçamento, porque para os municípios interessa bastante. A gente tem várias emendas que foram propostas por deputados, e essas emendas foram aprovadas, mas a gente precisa agora que ao longo do ano elas sejam liberadas. Você viu o terceiro mês seguido que a inflação do mês supera 1%. Se ficar nisso, na certeza nós vamos ter uma inflação no final do ano de mais de 15%.
É uma situação que nos assusta, né? A inflação no Brasil já havia sido controlada, o governo investiu muito do ponto de vista de incentivar o consumo, mas ao mesmo tempo não houve investimento no incentivo à produção, e aí o que acontece, a população foi comprar, se endividou, né? Hoje você tem uma falta de dinheiro no mercado, e isso está, enfim, impactando as economias de todo mundo. Tem estados aí como o estado do Paraná que os salários dos funcionários do Paraná inteiro estão atrasados. Então é uma situação que nos assusta. E um estado rico, né, Paraná? Cecília do Geisel. Moro há 30 anos na quadra 3 da rua Pedro de Campos, no núcleo Geisel. Equipe do DAI veio para consertar os vazamentos. Um ficou bom, o outro no dia seguinte estava jorrando água novamente. O asfalto aqui está um horror, precisando de um recap urgente. Nunca foi feito nada aqui. Tá, eu vou verificar, professor Duda, me passa o endereço depois. A gente fez recaps em várias ruas do Geisel, enfim, mas vamos verificar essa rua especial, enfim, vamos ver o que dá para fazer, né? Agora, realmente nós estamos agora cobrando muito DAI para melhorar a eficiência. Foi feito um concurso, o segundo concurso agora seguido de encanador. Né? Nós estamos aí contratando os encanadores para poder melhorar as equipes e poder fazer os serviços do ponto de vista de controle de vazamentos com muito mais rapidez. Foi investido pesado em maquinário novo, então já tem o maquinário e agora está chegando os profissionais para a gente poder melhorar a eficiência desse serviço que está deixando ainda muito a desejar. Mas é impressionante o vazamento em Bauru, né, Rodrigo? Quase que metade da água vaza em Bauru, né? Na verdade, não é tudo isso que vaza, mas porque o que existe hoje também é um certo descontrole. E tem muita gente que frauda, tem muita gente que furta a água, e aí essa água acaba sendo computada igual à água do vazamento. Mas mesmo assim ainda o índice alto... De qualquer maneira é desperdício, né? É um índice alto, é um índice elevado que nós não podemos aceitar, enfim. Nós tivemos aí ontem o Dia Mundial da Água, temos que ter uma preocupação especial com isso. E por isso que o DAI agora está contratando tantos encanadores para poder melhorar as equipes e poder fazer frente a esse desafio. Repasses do governo estadual tem vindo, Rodrigo? Tem vindo, mas como eu disse, está tudo caindo, né? O que vem do Estado, por exemplo, é metade do IPVA, que até se manteve, porque a frota bauruense aumentou bastante. O ICMS que despencou, muito provavelmente por causa do comércio local, né? Uma parte é repartida pelo Fundo de Participação dos Municípios, e o que a gente percebe é que está caindo em todo lugar, né? O próprio governo do Estado não deu reajuste esse ano, e nem o governo federal, né? Nós estamos dando um reajuste, não é o melhor dos mundos, e por isso, mais uma vez, a gente pede aí, faz um apelo aos servidores, ao sindicato, para que a gente possa continuar a negociação. Bian Edilson do Meridota. Em recente entrevista do vereador Roque Ferreira, ele afirmou que vários vereadores usam seus mandatos como balcão de negócios. Pergunto, quais são os vereadores que têm indicação de cargo da prefeitura e quem são esses funcionários indicados por esses vereadores? Olha, professor Duda, eu não tenho o costume de comentar esse tipo de situação. Eu acho que cada vereador tem o seu trabalho. Eu acho que a Câmara tem procurado, na medida do possível, sempre ajudar a cidade naquilo que é necessário. O que às vezes acontece é que às vezes o vereador conhece alguém que pode estar ajudando na administração pública em algum setor. E às vezes algum vereador acaba sugerindo o nome de alguém. Nada além disso. É normal isso acontecer, a administração pública é grande e às vezes a gente precisa de algum nome específico para uma determinada área, para uma determinada função. Né? Agora, dizer que existe balcão de negócios, coisa que o valha, eu repudio esse tipo de afirmação. Né? Tanto que, se fosse assim, eu não receberia tantas críticas como eu recebo da Câmara Municipal. A Câmara é muito crítica, inclusive os vereadores da situação fazem críticas, e eu sou uma pessoa que respeito muito as críticas do Legislativo. Eu já fui vereador, eu sei que o vereador é cobrado, a cidade está aí, a cidade tem problemas, nós temos inúmeros desafios para enfrentar. Eu fui candidato, eu fiz inúmeras promessas, apresentei um plano de governo,
E eu preciso agora honrar esse plano de governo, né? Então eu acho que é normal as críticas, e a Câmara tem sido extremamente crítica, né? Se existisse algo dessa natureza, as críticas não seriam tão contundentes como são. Examinando hoje, é claro que uma administração tem acertos e erros. E tudo que a gente espera é que um administrador público acerte muito mais do que erra. E você tem sido assim. Você acha que o ato de você ter feito a aquisição da rede ferroviária com o sindicato do ROC foi um mau negócio para a cidade? Eu acho que não, professor Duda, porque o patrimônio histórico da cidade ali na estação ferroviária está preservado. A gente quer, na medida possível, já começar a reformar alguns espaços da estação. Eu acho que no momento que o patrimônio estava ameaçado, eu acho que foi uma decisão acertada. Naquele momento a prefeitura tinha recursos para isso. Muito provavelmente, se fosse hoje, talvez isso não aconteceria por conta da situação econômica. Mas é um patrimônio que está lá e está preservado. E a prefeitura deve reformar aquilo, tão logo a gente tenha recurso para isso. O Reginaldo da Vila São Paulo. Boa tarde, professor e Rodrigo. O caos da administração, o prefeito coloca a culpa na crise do país. A presidente foi questionada sobre a crise do país e ela coloca a culpa numa crise mundial. Eu já ia dar minha opinião, mas eu dou no final. Na sua opinião, o que impede os governantes de falar a verdade para os contribuintes que têm a maior carga tributária do mundo? Ele tem razão no que diz respeito à carga tributária. O problema é do Pacto Federativo, onde quase tudo que é arrecadado vai para o governo federal, quase tudo, uma boa parte depois vai para os estados, e o que sobra para os municípios é muito pouco. Então, eu concordo que a carga tributária é pesada para todo mundo, né? O custo de vida no Brasil é muito caro. E isso influencia no custo da produção. O nosso produto nacional não consegue competir com o produto que vem de fora, produto que vem da Ásia hoje, que vem, enfim, da China. Então, é um problema muito sério isso, sim. Eu acho que vou dar o meu exemplo. Eu acho que a minha administração tem muitos erros, mas, por um outro lado, a gente tem buscado acertar. Eu acabei agora de assinar um contrato da obra do tratamento de esgoto, está acontecendo agora com recursos a fundo perdido. Estamos licitando 700 quadras de asfalto com recursos também do governo federal. Trouxemos obras importantes do governo do estado aqui para a cidade, inclusive em parceria com o deputado de Bauru, Pedro Tobias. Acabamos de inaugurar agora Bauru-Iacanga. Então, assim, eu acho que a nossa administração tem muitos acertos. Vou dar um exemplo que a gente estava falando agora de água. Eu perfurei hoje 1/3 de todos os poços que estão funcionando na cidade foram perfurados na minha administração. Então, ao mesmo tempo que a gente tem problemas, a gente investiu bastante na cidade. E esse é um ano agora, de colocar um pouco mais o pé no chão, de administrar com os instrumentos da gestão pública, e aonde for necessário cortar, nós vamos cortar. Em relação a falar que a grande parte da culpa é a crise nacional, é uma verdade, né, Reginaldo? O Bauru está incluído, está no contexto nacional. Agora, a presidente está falando ainda em crise internacional, ela está 2 anos atrasada. Faz 2 anos que os Estados Unidos já saiu da crise, a Alemanha nunca entrou na crise. Agora, tem uma crise setorial em 3, 4 países da Europa só, que é Portugal, Grécia, a Espanha e Grécia, né? Agora, quem está com o pé atolado na crise é o Brasil. Não tem crise na Europa mais, os Estados Unidos já saiu, o Japão já saiu, tanto é que já tem pessoas que voltaram do Japão, na crise do Japão, já retornando para o Japão. Essa semana retrasada aí, eu já teve 2 famílias de aluno meu que voltaram para o Japão, que estavam lá, vieram para cá, entendeu? E realmente a presidente dizia que a marolinha da crise do Brasil, ela está completamente perdida e por fora, porque crise internacional não tem mais, não. Não sei se você concorda comigo, né? Não, eu concordo. Eu acho que existe uma conjectura aí e que isso precisa ser vencido. Enquanto isso não for possível, os governos estaduais estão cortando despesas, estão cortando orçamento, estão cortando investimento, e os municípios da mesma forma. Você vai ver lá em São Paulo as obras
as obras de várias linhas do metrô, de trem, de várias obras pesadas estão tudo paradas, né? Eu acho assim, é o momento agora de todo mundo colocar o pé no chão. Enquanto o mundo cortava despesa, o Brasil investia em consumo. Agora, devagarzinho, eles estão liberando de consumo e nós temos que cortar despesa. O Brasil está contra a maré do ano. E a coisa vai piorar muito. Os Estados Unidos estão demorando para subir os juros nos Estados Unidos. A hora que eles subir um pouquinho os juros, os dólares vão tudo para lá. Aí que nós vamos ver a alta do dólar aqui no Brasil. Gleison Contador. Boa tarde, Duda e Rodrigo. Hoje os rios do Brasil, mesmo os que já possuem o tratamento de esgoto, continuam a sofrer com a poluição. Só que a poluição invisível, a poluição dos chamados contaminantes emergentes, hormônios sintéticos e hormônios naturais. Vários rios do Brasil já se nota tal impacto ambiental, onde peixes, anfíbios e répteis passaram a ter comportamento de fêmeas, levando as populações à extinção. Pergunta ao senhor prefeito, que é ambientalista. Essa estação de tratamento de agosto em Bauru fará o tratamento deste poluente invisível e perigoso, ou será como tantas outras estações de tratamento Brasil afora que só existem no papel, que trata somente o que é visível e cheira mal? Bem, professor, da nossa estação, ela envolve o tratamento chamado terciário. O tratamento terciário tem em poucas estações do país e esse tratamento terciário vai reduzir bastante as taxas de nitrogênio e fósforo. Então, quando ela ficar pronta, ela vai ser uma das mais modernas do país. É uma das poucas do país que o esgoto é tratado 3 vezes antes de ser devolvido para a natureza. Então, realmente, alguns produtos orgânicos persistentes, uma boa parte do nitrogênio e do fósforo que ainda acaba persistindo nos tratamentos convencionais, no caso da nossa estação, vai ser reduzido bastante. Inclusive, nós já estamos estudando melhorias na estação que nós inauguramos agora, há 3 anos atrás, que é a estação da região do Gasparini. Nós já estamos estudando melhorias para melhorar a eficiência ainda maior dela, enfim, assim como da estação de Tibiriçá, que eu também inaugurei há um tempo atrás. Então, a gente não está parado. Nossa estação que vai ser inaugurada é uma estação muito moderna. O José Leme, da Nova Paulista. Prefeito Rodrigo, você prometeu tudo na campanha eleitoral. Em ambas as campanhas, você prometeu melhorar os salários dos servidores municipais. Além de tudo, resolver os problemas da água e da pavimentação asfáltica da cidade. O aumento do salário dos funcionários municipais está garantido na Constituição, de acordo com o índice da inflação. Como você irá responder para o sindicato dos servidores, sendo que, se não aplicar a lei, poderá responder no futuro por improbidade administrativa? Bem, Zé Leme, você está muito enganado. Eu sou uma pessoa que eu respeito muito você, mas você está enganado. A Constituição ela fala que é garantido aos servidores os reajustes, as reposições. A Constituição não chega a falar em percentual, não chega a falar na questão da inflação. Eu entendo que é mais do que justo e nós valorizamos muito o funcionalismo. Nós mais do que dobramos a folha de pagamento nos últimos anos. Então não é verdade que a gente não cumpriu com essa questão de valorizar o servidor. Agora, existem alguns setores da administração pública que precisam ainda de uma série de benefícios? Eu acredito que sim. Muitos eu tenho recebido na minha sala, tenho conversado, tenho discutido. E eu acredito muito na capacidade de diálogo, tanto da prefeitura quanto do sindicato. E por isso nós vamos insistir essa semana que o sindicato converse com a prefeitura. Na sexta houve uma rodada de negociação, vai ter assembleia amanhã cedo, que a gente possa encontrar um caminho para que a população não seja prejudicada. Em relação à promessa de pavimentação, eu fiz no meu primeiro mandato mais de 1.000 quadras de asfalto. E estamos trabalhando para concluir aí vários bairros, agora com o PAC que está sendo contratado. Então a gente está, na medida do possível, atendendo aquilo que foi compromisso de campanha. E é claro, num momento de crise, fazendo a lição de casa. Eu acho que agora é um momento de cada um. Tem empresas aí que estão diminuindo os postos de trabalho, todo mundo está fazendo a sua lição. E isso é muito ruim, né, do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas, porque muita gente vai ficar desempregada, muita gente não vai ter condição aí de se manter.
Por um outro lado, os funcionários da prefeitura eles têm estabilidade, eles têm uma série de outros direitos que estão garantidos aí hoje pela Constituição, e nós vamos, na medida do possível, trabalhar para essa recomposição acontecer. Se não for agora, por completo, que aconteça ao longo do ano. Você tinha uma previsão de receita, janeiro e fevereiro. Quanto foi a redução da previsão que vocês tinham? Quantos por cento? Bem, a gente já fez um orçamento ano passado bastante conservador. A gente estava colocando apenas o valor da inflação. Só que nem isso está sendo executado. Não conseguiu, né? Nós estamos arrecadando hoje exatamente aquilo que a gente arrecadava um ano atrás, o que mostra o enfraquecimento do nosso comércio, da nossa indústria, por conta da situação econômica. Só de prestar atenção, eu chamo a atenção dos servidores municipais aí. O Rodrigo tem tanto problema, e vocês sabem que eu constantemente critico o Rodrigo aqui. Mas ele não tem condição mesmo de dar. Olha para a cidade, você vê hoje menos carro na rua, menos gente estacionados em supermercados. Eu falo isso com tristeza, não falo isso com alegria. Tudo isso, uma coisa puxa a outra. A arrecadação cai. Adianta ele jogar aumento e não pagar depois? Aí vai ser acusado que não pagou. Calma, vê se os 80 está ruim, pede 90, mas tenta alguma coisinha ali por perto, porque ele já tem até R$ 1.500, ele está passando mais do que a inflação, que é o pessoal que ganha menos. Pelo menos está atendendo, né? E em termos de porcentagem, quantos por cento dos funcionários ganham até R$ 2.000, Rodrigo? 50% do total, dá 2.786 servidores que estão aí com um reajuste de pelo menos 7%. Então, a gente está atendendo pelo menos metade dos servidores e, na medida do possível, eu já disse isso para o sindicato. Qualquer melhora que tiver de arrecadação, se a gente conseguir reduzir despesas, que a gente consiga ter recurso disponível para conceder reajuste para os demais servidores, nós vamos estar concedendo. Além disso, está tendo melhora agora em uma série de outros benefícios do servidor, não é só na questão salarial. Então, eu acredito muito no diálogo e, como eu já disse... Tem que ter. Tem que ter. Essa é uma hora difícil para Bauru. Eu acho que tem que ter um pouquinho de cidadania. É claro que quem ganha 10, 11 mil, e aqui em Bauru tem bastante gente que ganha isso, R$80, 90, nem 100, nem 200 vai fazer diferença. Mas para o cara que ganha 2 mil, uma notinha de 100 aí ajuda numa compra, ajuda. Então vamos com calma que... Como é que é aquele provérbio? Vai devagar com a procissão que o andor é de barro, né? Entendeu? Por aí. O Ticão, presidente da Associação do Viaduto. Caro amigo Rodrigo, você fez muito mais que muitos prefeitos por aí. Nas reuniões que o senhor participou com a gente, você conseguiu a reforma do Parque Viaduto e também da Santa Cândida. Você fez tanta coisa em tão pouco tempo, enquanto os outros ficaram 20 anos aprontando e a Câmara não municipal não fez nada com os outros prefeitos. E hoje quem faz está pedindo no pé, nos líderes dos bairros, somos 25 as associações e apoiamos o seu trabalho, hoje, amanhã e sempre. E quando, agora ele cobra também, e quando começa o asfalto do parque? A gente tem aí uma boa parte do Parque Viaduto e do Parque Santa Cândida que está incluindo no PAC. Já foi publicada a licitação e eu acredito aí que tão logo esteja concluída a licitação, essas obras vão começar. Enfim, é um recurso que está sendo financiado pela Prefeitura, que vai envolver outros bairros como Santa Edvige, Jaraguá, a região do Tangarás, a região da Pousada 2. Enfim, a gente está, só com esses recursos do PAC serão mais de 700 quadras que serão executadas em toda a cidade. Então, a gente acredita que vai dar dignidade para muita gente. E, no mais, quero agradecer as palavras do Ticão, que é um lutador aí na região dele. É um lutador mesmo, lutador mesmo. Ó, o Alexandre do Jardim Panorama, ele fala assim, ó, sobre o projeto de lei de zoneamento. Eu gostaria de alugar uma residência para abrir um comércio, mas nesse projeto só consta as quadras 2, 4 e 10 no projeto, e eu gostaria da quadra 3. Existe alguma possibilidade de entrar na lei? Bem, na verdade, o que nós mandamos para a Câmara é a consolidação
dos corredores comerciais que já existiam em Bauru antes da decisão do Judiciário. O que a gente está agora buscando é um entendimento, enfim, com a cidade, um entendimento com as instituições. Fizemos uma audiência pública semana passada e eu acredito sim que se a rua tem vocação para comércio, para serviços, se algumas quadras já estão apresentando comércio, eu acho que tem tudo para que possa ser incluído. Basta procurar aí um diálogo com a Câmara, o projeto está lá na Câmara e a gente vai tentar aí encontrar um caminho para que essa proposta seja votada e a cidade possa ter restabelecido o seu zoneamento e a cidade possa continuar crescendo, ainda mais no momento que a economia vem passando por dificuldade como agora. O Nilton Oliveira, boa tarde, professor Duda e prefeito Agostinho. Gostaria de saber se, além de abrir poços, ele vai fazer a interligação de água do DAI e também se vai distribuir cartilhas para o povo fazer captação de água de chuva. Obrigado, Nilton Oliveira. Eu concordo com você, Nilton. Se tem uma coisa que a administração do Rodrigo está pecando, e eu me lembro que o DAI, lá na época do ISO, fazia essas campanhas com cartilha, com tudo, já naquela época do ISO, viu? Televisão, rádio, são campanhas educativas. Eu já falei isso aqui, eu não estou aproveitando a pergunta do Nilton, não. Ele coloca aí, vai fazer uma cartilha explicando como é que usa a água da chuva. Eu acho certíssimo isso. Nós temos um povo, se não é o mais indisciplinado do mundo, viu, Nilton? É um dos mais indisciplinados do mundo. E a educação não é só na escola, nós temos que educar os caras de 40 anos, 50 anos, 60 anos, que estão aí jogando papel na rua, fazendo xixi nos muros. E acho que só usando a mídia você vai conseguir fazer isso. Interessante o que o Nilton falou aqui. Ele tem razão. O DAI, nos últimos anos, investiu muito pouco em campanhas educativas. Nenhuma. Eles têm procurado fazer um trabalho mais forte nas escolas, mas tem que atender a população de maneira geral e eu acho que o DAI está pecando muito nisso. Terezinha do Jardim Ivone. Minha rua, número 14 do Jardim Ivone, não está asfaltada e estou sofrendo com muitos problemas de enxurradas fortes. Gostaria de saber se teria a possibilidade de lembrar do nosso bairro. Anota aí, Rodrigo. Jardim Ivone, 14. Já que muitas estão sem asfalto. O Jardim Ivone eu asfaltei quase que ele inteiro. O Jardim Ivone não tinha pavimentação, nós asfaltamos quase que todo. Fizemos ação de desfavelamento, construímos casas para os moradores. Eu tive recentemente visitando, andei a pé por todo o bairro, junto com os moradores e, enfim, faltam algumas coisas. Realmente, a Rua 14 falta pavimentar, falta agora fazer uma ação melhor no que diz respeito às galerias de água pluvial, tem algumas galerias que estão obstruídas e eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho alguns bairros que, embora sejam bairros pequenos, são bairros que merecem toda a atenção por parte da Prefeitura. O Nilton Oliveira tinha uma outra perguntinha. Da interligação, das interligações. A Prefeitura contratou o plano diretor de águas, o plano está pronto, o plano mostrou as áreas que precisam ser interligadas e o DAI está contratando agora os projetos. Nós estamos contratando um projeto completo das interligações de todas as redes de água da cidade. Isso vai fazer com que, se estiver faltando água numa região, uma outra região possa estar auxiliando nesse abastecimento. Foi contratado também, está sendo contratado o projeto de reforma da estação de tratamento de água e mais algumas outras propostas. Nós estamos perfurando mais um poço agora no Jardim TV e tão logo fique pronto, a gente já deve começar aí a perfuração de mais um poço na região da Bela Vista, que é o Poço Padilha. O Ticão te apoiou, agora pelo menos mais, o Domingo Malandrino também está te apoiando aqui, que é diretor do Ciesp e uma pessoa muito bem esclarecida, o Domingos, ele fala. Boa tarde, Duda e prefeito. Quero expressar publicamente a minha admiração, tanto pela pessoa do Rodrigo Agostinho, como também para o homem público. Não quero entrar hoje no mérito na questão dos vários secretários de desenvolvimento durante as duas gestões e o quanto isso acaba dificultando a interação com as instituições, com a Ciesp, a Senag, etc. Como assunto principal da pauta é a questão salarial dos funcionários,
Nós sabemos da dificuldade da eficiência dos serviços públicos, passa pelo trabalho do servidor público. O que pode ser feito para exigir-se mais eficiência no contraponto da só exigência do repasse salarial? Professor Duda, eu acho que de maneira geral o poder público tem que trabalhar buscando mais eficiência, né? Existem ferramentas, algumas já estão sendo colocadas em utilização pela prefeitura, a gente melhorou muito a avaliação do servidor, né? Nós temos hoje um controle de ponto muito mais rigoroso, né? Um controle ergométrico que avalia a questão das digitais. A gente tem toda uma série de ferramentas sendo colocadas, a própria informatização que já ocorre em vários setores da prefeitura. E no mais eu quero agradecer as palavras do Domingos. O Ciesp tem sido um grande parceiro da administração pública. A gente tem trabalhado aí, estamos implantando agora mais um distrito industrial na cidade, né, que está numa fase já bem adiantada, várias concessões já foram feitas, acho que mais de 20 concessões, e essas pessoas já estão aí começando a instalar suas empresas no nosso novo distrito, né, o que é muito bom para a cidade num momento onde a economia não está indo tão bem. Bom, já estamos com 1 hora de programa. Mais alguma coisa, Rodrigo? Não, professor Duda, eu quero aqui agradecer o convite, deixar claro que a Prefeitura está trabalhando bastante, eu gosto muito do que eu faço e vamos fazer um esforço enorme. Faço aqui mais uma vez um pedido ao sindicato que continue negociando. Eu acho que é ruim para todo mundo, é ruim para o servidor, a greve, e é ruim para a população, né? Dentro das possibilidades. Hoje o meu secretário de Finanças é um funcionário de carreira, aquilo que for possível fazer para o servidor ele vai fazer. O meu secretário de Administração foi alguém que a vida toda trabalhou na administração pública, tem a sensibilidade para avaliar isso e nós estamos fazendo o possível e o impossível para melhorar a situação do servidor. Então a gente pede para os funcionários que entendam a necessidade desse momento a gente poder segurar um pouco as finanças, né, e que não haja essa chamada greve, que haja, enfim, que não tenha essas paralisações, até porque nós temos hoje serviços essenciais. Vou dar um exemplo, a saúde, não tem como falar que a saúde vai parar, nós estamos no meio de uma epidemia de dengue, mais uma epidemia de dengue, né? Então tem setores que acabam sendo muito prejudicados. Vou dar um exemplo, a educação, você fechar uma escola, os professores vão acabar tendo que repor num outro momento, as crianças ficar sem escola para poder frequentar, uma situação realmente muito, muito ruim. E a gente faz esse apelo ao sindicato para que a gente continue mantendo o diálogo, a conversa e que a gente busque o melhor para todo mundo. Rodrigo, obrigado pela presença. Agradeço, professor Duda. Eu endosso esse apelo do Rodrigo para o sindicato, que tem gente extremamente inteligente. O próprio Lula lá atrás, quando era sindicalista, ele usava uma frase que até deu tudo aquele prestígio para o Lula antes dele ser presidente, né? Ele falava, tem a hora certa de tirar dinheiro dos patrões. Essa era uma frase do Lula, viu? Quer dizer, tem hora que não dá para tirar dinheiro dos patrões e tem hora que não dá para tirar dinheiro dos patrões. Entendeu, né? Tem que entender, e disse isso em fases de grande inflação no Brasil e etc. E é por isso mesmo. Eu peço para o sindicato, vai com calma que o andor é de barro, porque não é por aí, no fim vocês vão ficar, a população de Bauru vai ficar todinha contra vocês, que não é pouco, claro que é pouco, né? Agora, mas o prefeito está abrindo a possibilidade de no final de maio conversar outra vez, então acho que tem que dar um voto de confiança. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.